Olá, prezados amigos do Grupo Espírita Batuíra, aí de Algés, Portugal. Eu estou muito feliz hoje com a oportunidade de realizar mais uma tarefa aí com vocês, né? Então, nós vamos para a nossa prece, agradecendo a Jesus esse ano que passou, que foi um ano difícil para todos nós, né? Mas também foi um ano de muito aprendizado, de convívio restrito com a família, uma vez que nós ficamos em relativo isolamento. Então, a escola da vida nos trouxe várias lições que a humanidade inteira ainda tinha que vivenciar. Então, somos muito gratos por toda a proteção que tivemos dos amigos espirituais nesse ano que se passou. Estamos entrando agora para o ano novo, 2021, pedindo aos amigos espirituais que continuem velando por nós, continuem nos ajudando, nos orientando, nos dando exemplos de conduta, para que a gente possa, aos poucos, ir vencendo as nossas dificuldades. Vamos seguindo o caminho maravilhoso que Jesus abriu à nossa frente e ainda temos o trilho da doutrina espírita, não é? Então, nós somos privilegiados em termos todo esse tipo de assessoria espiritual e de bons exemplos a serem seguidos. Então, em nome de Jesus, em nome de Deus, nosso Pai, agradecendo os amigos espirituais, nós vamos abrindo mais uma tarefa neste dia de hoje, junto com os amigos do Grupo Espírita Batuíra e de Algés, para que nós possamos também ir realizando as nossas obras conforme programação espiritual, não é? Divulgando a nossa abençoada doutrina espírita e também seguindo os exemplos do nosso querido Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Bem, pessoal, hoje eu selecionei esse tema do átomo ao arcanjo, a trajetória evolutiva do ser espiritual. É um tema bem difícil, né? Porque essa expressão do átomo ao arcanjo nós encontramos no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, quando Kardec trata da ação dos espíritos sobre a natureza. Vamos ver uma parte desse texto. No Livro dos Espíritos, no item 540, está escrito: é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo ao arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia, de que o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Várias vezes os espíritos amigos nos dizem isso, que o nosso espírito ainda tem limitações no entendimento de muitas coisas. E essa é uma delas, não é? Essa admirável lei de harmonia que rege todo o universo, e o nosso espírito limitado ainda não tem condições para abranger o entendimento de todo esse conjunto, né? Então, quando nós lemos essa expressão, o ser espiritual evoluiu desde o átomo ao arcanjo, nós acabamos ficando com uma dificuldade muito grande, né? E essa dificuldade, ela vem justamente por essa falta de condições do nosso espírito para o entendimento. Olha o que Emmanuel diz a respeito disso no livro Emmanuel, capítulo 17. De milênios remotos vivemos todos nós em pesados avatares da noite dos grandes princípios, ainda insondável para nós, emergimos para o concerto da vida. Em que esfera estivemos um dia esperando desabrochar da nossa racionalidade? Então, a obra espírita, seja nas obras básicas da codificação, desculpa, seja em obras subsidiárias, como de Emmanuel, de André Luiz, nós encontramos vários textos alusivos a esse progresso, a essa evolução, não é? A essa verdadeira jornada de pesados avatares. Eu fui ver o dicionário, o verdadeiro significado dessa palavra avatar, porque eu tinha dúvida a respeito do conceito, né? Encontrei assim: essa palavra avatar, ela tem origem na teologia bramânica, significando reencarnação de seres divinos. Mas nós não usamos essa palavra aqui no Ocidente com esse significado.
nós usamos no sentido figurado como período de transformação, e mais ainda no entendimento espírita, como sendo o nosso processo reencarnatório. Então vamos ver, olha, quando Emmanuel diz que a gente vem de milênios remotos em pesados avatares, ou seja, em pesadas etapas reencarnatórias, né? Então é nesse sentido. Bom, mas eu estava dizendo que nós temos uma dificuldade muito grande no entendimento dessa expressão do átomo ao arcanjo, porque átomo para nós é matéria e arcanjo já é um ser espiritual, não é? Mas eu fui procurar essas coisas e vamos ver. Os antigos filósofos gregos do século V a.C., é o século de Sócrates, né? Então, os filósofos chamados atomistas, eles é que lançaram esse conceito de átomo, porque eles imaginavam assim: existe a matéria, uma massa de matéria, uma pedra, um objeto, e você vai dividindo, 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 até chegar numa quantidade ínfima dessa matéria que é impossível de ser dividida. Então, juntando os dois radicais, tomo, que quer dizer parte, porção, e A, que é um prefixo de negação, então é assim, é uma partezinha tão pequena que cabe só no nosso imaginário teórico, e que ele não tem mais partes, ele é uno, né? É indivisível. Então, é um conceito teórico de átomo. Até agora, na física moderna, esse conceito também é teórico, porque ninguém nunca viu, segundo eu entenda, nunca viu, nem no microscópio eletrônico, um átomo. A concepção teórica do átomo, ela resulta da observação dos efeitos físicos, né? Então, se imagina que, teoricamente, haja uma estrutura, né, indivisível, o átomo, com seu núcleo, com seus elétrons, com as suas órbitas, e que representam, assim, o elemento básico da matéria, né? Ao passo que arcanjo é um ser espiritual. Então, vamos ver. Continuando ainda a apreciação do Livro dos Espíritos, capítulo 9. Então, lá, eu acabei procurando na escala espírita, que está no Livro dos Espíritos, do item 100 ao 113, se existia referência à palavra arcanjo. Não tem. A escala espírita, que consta do Livro dos Espíritos, não refere à palavra arcanjo. Mas no item 128 do Livro dos Espíritos, lá está escrito assim: os seres que chamamos de anjos, arcanjos ou serafins são espíritos puros, estão no mais alto grau da escala e reúnem em si todas as perfeições. Ah, então tudo bem, já entendi. Então, o que normalmente se chama de arcanjo, ou anjos e serafins, são espíritos puros. Essa expressão espírito puro está inserida na escala espírita, né? Então, vamos ver a evolução do ser espiritual desde o átomo, que é a parte menor de matéria indivisível, até chegar ao grau relativo de perfeição a que todos estamos destinados como espíritos puros, né? Então, a gente acaba entrando nessa dualidade espírito-matéria, não é? No item 27 do Livro dos Espíritos, tem a pergunta que Kardec faz: haveria, assim, dois elementos gerais do universo? Os espíritos respondem sim, e acima de ambos, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas, Deus, espírito e matéria, são o princípio de tudo o que existe, a chamada Trindade Universal, né? Mas no item 85, Kardec também pergunta: dessas duas dimensões, o mundo espiritual e o mundo corpóreo, qual dessas duas dimensões é a principal na ordem das coisas? A resposta é direta: o mundo espiritual. Ele pré-existe e sobrevive a tudo. Então a gente começa a construir um raciocínio para entender essa expressão do átomo ao arcanjo. Então, qual é a nossa verdadeira natureza? É da matéria ou é do espírito? É do espírito, não é? Então, na realidade, eu vou desenvolver o meu raciocínio todo em cima disso. Nessa dualidade espírito e matéria, a nossa verdadeira essência é do espírito. Portanto, como espírito, princípio inteligente, depois de espírito, nós atuamos na matéria em diferentes níveis. Então, seja em que nível de princípio inteligente, ainda no estágio da animalidade,
seja já no estágio humano, como espírito, não é? Nós estagiamos na matéria, nós influenciamos a matéria. Então, começamos a nossa influenciação na matéria pelo átomo, não é? Começamos, então, numa estrutura que é elementar, para depois a gente adquirindo capacidade como espírito para gerenciar outros níveis de organização da matéria, né? Bom, então, para o entendimento dessa expressão, eu acabei fazendo a seguinte leitura que eu ofereço a vocês. Na realidade, eu não fui átomo enquanto matéria, pois a minha verdadeira natureza é a natureza espiritual, né? Livro dos Espíritos, questão 85. Segundo lugar, como princípio inteligente na animalidade, como espírito na fase humana, eu atuo tanto na matéria viva quanto na matéria inerte, né? Átomo, a matéria inerte composta de átomo e suas partículas atômicas. Então vamos ver esse raciocínio. Em Evolução em Dois Mundos, André Luiz, na primeira parte do livro, no capítulo 3, ele coloca assim, olha, e eu estou focando a atuação do espírito sobre a matéria viva. Para nós é mais fácil entender a atuação do espírito na matéria viva, né? Então, olha o que ele diz. No início da formação da Terra, vemos o seio do nosso planeta recoberto de mares mornos, invadido por gigantesca massa viscosa. Olha o que ele continua a dizer. Dessa geleia cósmica, verte o princípio inteligente em suas primeiras manifestações. E continua. Trabalhadas pelos operários espirituais, as mônadas celeste é outro nome do princípio inteligente, né? Então, trabalhadas pelos operários espirituais, as mônadas celestes exprimem-se no mundo através da rede filamentosa do protoplasma. E o que é o protoplasma? O protoplasma é aquela parte da célula que contempla todo o conteúdo dentro da membrana celular. Nas células que têm núcleo, então, corresponde a núcleo e mais o citoplasma. São as chamadas células eucariontes. Nas células procariontes que não têm núcleo, então, o protoplasma corresponde a toda aquela massa dentro da membrana celular. Então, esse é o protoplasma. Na ciência acadêmica, um grande cientista, Huxley, ele dizia assim, o protoplasma é a base física da vida. Portanto, o nosso princípio inteligente na animalidade, ou nosso espírito na fase humana, ele começou a atuar na matéria orgânica, no protoplasma, né? Nessa grande geleia cósmica que começou a se formar no fundo dos oceanos rasos, e ali houve uma concentração de elementos favoráveis à manifestação da vida, que ocorreu por conta da atuação do princípio inteligente, né? Bom, continuando ainda, nesse mesmo livro de André Luiz, nesse mesmo capítulo, a atuação do princípio inteligente no protoplasma primitivo. Então, André Luiz continua. Séculos de atividade silenciosa perpassam, sucessivos. Aparecem os vírus e, com eles, o campo primacial da existência, oferecendo o clima adequado aos princípios inteligentes ou mônadas fundamentais. Olha que bonito, né? Evidenciam-se, então, desde então, as bactérias rudimentares. A própria ciência, e eu trago esse autor aí no seu livro A Biologia da Crença, é Bruce Lipton, um biólogo celular norte-americano. E esse livro dele, A Biologia da Crença, é maravilhoso. Eu sugiro fortemente aos que ainda não conhecem esse livro. Olha o que ele diz. As células procariontes sem núcleo, como as bactérias, executam os mesmos processos biológicos que as células mais complexas, os eucariontes, que já têm núcleo e mitocôndria. Ingerem, digerem, respiram, excretam e reagem a estímulos do ambiente. Olha o que ele diz. Cada célula dessa é um ser inteligente, tem vontade própria e o propósito de vida. Eu fiquei muito admirada de um cientista do porte de Bruce Lipton fazer essa declaração nesse livro A Biologia da Crença, de que cada célula, mesmo as procariontes sem núcleo, elas já se comportam como um ser inteligente,
tem vontade própria, um propósito de vida. O que Bruce Lipton está dizendo agora, nos anos 2000, né? André Luiz já dizia isso em 1958, no livro Evolução em Dois Mundos. Olha o que ele diz nesse livro. No capítulo 2, ele fala da estrutura mental das células. E no capítulo 5, ele diz assim: no transcurso dos evos, que são grandes períodos de tempo, surpreendemos as células como princípios inteligentes de feição rudimentar, a serviço do princípio inteligente em estágio mais nobre, nos animais superiores e nas criaturas humanas. Olha que bonito. Então, ele fala que o nosso corpo físico, assim como o corpo físico dos animais, representa uma colmeia orgânica de trilhões de células, cada célula correspondente ao princípio inteligente e, portanto, tem vida e tem a sua mentezinha, né? É um ser inteligente, e toda essa colmeia, essa reunião de matéria, de células gerenciadas por princípios inteligentes, ela é gerenciada, ela é orientada por um princípio inteligente mais desenvolvido, que é o nosso espírito, ou o princípio inteligente dos animais superiores, que é o caso dos mamíferos, né? Então, o que Bruce Lipton está dizendo agora no ano 2000, a partir do ano 2000, André Luiz já estava dizendo isso em 1958, no livro Evolução em Dois Mundos, né? Então, olha que coisa bonita a atuação do princípio inteligente e do nosso espírito já no período de humanidade em relação à matéria orgânica, né? Mas aí surge um agente complicador. O que que é? Essa completa separação, essa excessiva separação que se faz entre a matéria inerte e a matéria viva. A vida no latim é correspondente ao termo ânima, e nós usamos várias expressões assim. Olha, por exemplo, a gente diz seres animados e inanimados, que têm o ânima ou que não têm o ânima. Por exemplo, eu pus essas duas figurinhas aí correspondente ao desenho animado, porque é o desenho que tem movimento, porque o ânima, a vida, se manifesta através de movimento, não é? E a gente fala também uma pessoa animada, uma pessoa alegre, produtiva, e as pessoas que são depressivas são desanimadas, ou seja, estão com pouco ânima, com pouca expressão da vida, né? Então, tudo isso em relação a esse manifestar da vida, né? E o professor Mena Barreto, da Universidade de São Paulo, aqui no Brasil, no seu livro Tempo na Biologia, que também já é agora a partir dos anos 2000, né? É de 2003, ele fala que não existe uma completa separação entre a matéria orgânica da vida e a matéria inorgânica, não é que não tem o ânima. Porque é de se perguntar aqui no meio espírita, a atuação do espírito sobre a matéria, quando é que ela se inicia? Será que é só na matéria orgânica que manifesta a vida ou ela se manifesta já nos minerais? Olha o que diz esse professor na área acadêmica, nesse livro O Tempo na Biologia. Hoje parece razoável supor que a organização de substâncias inorgânicas, portanto, dos seres inanimados, como objetos, pedras, em arranjos particulares e sob determinadas condições ambientais, tenha propiciado ou desencadeado o processo evolutivo da matéria orgânica. Então, o que ele está dizendo aqui? Que não é uma separação completa, assim, seres inorgânicos e seres orgânicos. Ele admite que haja um processo evolutivo que dá origem à matéria orgânica, mas a nossa leitura, os nossos sensores não são capazes de registrar, não é? Porque tudo é processo. Eu já entendi que na natureza, no processo evolutivo, tudo é processo. Nada é assim. Até aqui não existe e a partir daqui existe. Não. É todo um processo. Os nossos sensores, a nossa capacidade de observação é que não detecta, não é? Então, a partir de um determinado momento, os nossos existe. Então, a gente fala, aqui não existe e aqui existe. Mas existe toda uma fase intermediária que a nossa observação não é capaz de registrar, né? Bom, também tem esses dois autores na área acadêmica que ficaram muito conhecidos aqui na América Latina,
nos anos 1960, quando eles lançaram esse livro, A Árvore do Conhecimento. São Maturana e Varela. Essa caricatura que eu pus dos dois aí está registrada no livro, né? Por isso que eu coloquei. Eles lançaram a teoria da auto-organização, da autopoiese dos seres vivos, falando assim, olha, é muito fácil identificar os seres vivos. São aqueles que se auto-organizam, que se autodesenvolvem. Por exemplo, quando existe a fecundação do espermatozoide no óvulo e formando-se o zigoto, esse zigoto ele se desenvolve. Se é um zigoto humano, vai desenvolver um bebezinho humano. Se é um zigoto de cavalo, vai desenvolver um filhote de cavalo, e assim por diante. Não é? Agora, olha a crítica dessa teoria. Quem é que pôs o programa lá dentro dessa criatura? Né? Qual é o agente planejador do programa? Porque não é possível que um ser que ainda não exista, não é? Por exemplo, um ser humano, um cavalo, uma lagartixa, ela própria se produzir. É que lá dentro desse zigoto tem um programa que outro agente pôs lá dentro. Então, qual é o agente planejador do programa? Dentro da doutrina espírita, a gente responde facilmente. É o princípio inteligente, ou o espírito, não é? Que faz toda a programação dessa matéria para que ela vá se desenvolvendo segundo o programa que é colocado lá dentro pelo agente espiritual, porque a matéria não tem esse programa, né? Por si própria. E outra crítica que eu mesmo faço é assim, essa teoria não explica aquela transição comentada pelo professor Bira Barreto, a transição entre seres inorgânicos e seres orgânicos. Por exemplo, os cristais entre os minerais, eles têm forma organizada. Por exemplo, o cristal de apatita tem uma forma, o cristal de outra coisa tem outra forma. Então, se existe um efeito inteligente, é porque já existe uma causa inteligente, não é? E essa teoria, ela não explica também esse detalhe. Então, é uma teoria muito válida, ela foi muito comentada, mas ela tem os seus pontos críticos, né? Ela não explica tudo, não. Mas olha que coisa bonita, como vários pesquisadores, vários cientistas, filósofos, já tinham essa noção dessa passagem da matéria orgânica, da matéria inorgânica para a matéria orgânica. Por exemplo, na Grécia, no século VI a.C., na escola de Mileto, né? Por exemplo, Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, teve vários filósofos muito importantes, eram chamados ilozoístas. Eles diziam assim, toda matéria é viva, mesmo aquela que a gente considera que seja uma matéria inorgânica, né? Então, Tales de Mileto dizia, todas as coisas estão cheias de deuses, que correspondem às figuras espirituais, né? Também Anaximandro, que foi um senhor filósofo dessa época, ele dizia assim, o universo é um organismo mantido pelo pneuma, que é uma espécie de respiração cósmica. Ora, pneuma, né? Essa coisa assim já da realidade abstrata, ele está se referindo, na nossa leitura espírita, à atuação do princípio inteligente ou do próprio espírito na fase humana. Né? O Dr. Jorge Andréa, nosso brasileiro aqui, que faleceu com mais de 100 anos, né? Nesse seu livro Impulsos Criativos da Evolução, no capítulo 1, olha o que ele diz. O mineral possui vida tanto quanto vegetal e animal. O princípio unificador, a essência que preside as formas e o metabolismo da flora e da fauna, também existe no reino mineral, presidindo as forças de atração e repulsão, em que átomos e moléculas se unificam e equilibram, do simples fenômeno químico até as manifestações humanas, esse fenômeno ocorre. Então, são vários estudiosos com essa mesma ideia. E olha Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, capítulo 9. Eu fui ao original francês e fiz a tradução, e lá está escrito assim, há em todos os reinos da natureza uma evolução. E ele diz em seguida, na planta a inteligência dormita, no animal sonha, no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Então, essa ideia do processo evolutivo, desde a matéria inorgânica até a matéria orgânica, o ser espiritual, esse conceito existe, né?
mas sempre com aquele entendimento que eu coloquei de início. A evolução é do princípio espiritual, desde simples e ignorante, que vai atuando na matéria em diferentes níveis, né? Porque a realidade primeira é a espiritual, né? A doutora Marlene Nobre também, nesse seu livro A Alma da Matéria, no capítulo 3, ela comenta, ela diz assim, a sacralidade da vida origina-se do princípio espiritual, não é da matéria, não é? Ele, o princípio espiritual, inicia a biogênese nos cristais. O que é biogênese? Bio é vida, gênese é formação. Então, ele está dizendo, a formação da vida já se inicia, ela já existe uma potencialidade de vida nos cristais pela atuação do princípio inteligente. Né? O que a doutora Marlene está dizendo nesse livro tem absoluta concordância com o que disse o professor Lira Barreto naquele livro que eu já citei para vocês anteriormente. Né? E olha Gregório Magno, que nasceu em Roma no ano 540, ele foi papa, foi santificado pela Igreja Católica, e ele tinha se dizer assim, olha, o ser humano tem algo dos anjos, algo dos pássaros, algo das flores e algo das pedras. Ou seja, aí está a expressão do átomo ao arcanjo, não é? Porque ele está dizendo que quando nós chegamos na fase humana, como ser espiritual, nós já atuamos na pedra, nas flores, nos pássaros, né? E estamos a caminho da angelitude. Então, essas coisas todas são muito bonitas, porque esses dizeres são absolutamente concordantes, né? No Mundo Maior, de André Luiz, o mentor Calderaro, no capítulo 3, ele diz assim, a crisálida da consciência, crisálida é aquela fase reprodutiva do ciclo reprodutivo da borboleta em que a larva se encontra dentro daquele casulo. Simbolicamente, tem o sentido de potencialidade. Então, a gente pode dizer a potencialidade da consciência, que reside no cristal a rolar na corrente do rio, aí se age em processo liberatório. Olha o que Calderaro está dizendo, que a potencialidade da consciência já existe naquela pedra, naquele seixo que rola no fundo dos rios. Né? Então, isso tudo é muito bonito. E ele continua, Calderaro, no capítulo 3, no livro de André Luiz, No Mundo Maior. As árvores, que por vezes se aprumam centenas de anos a suportar os golpes do inverno e acalentadas pelas carícias da primavera, estão conquistando a memória. A fêmea do tigre, lambendo os filhinhos recém-nascidos, aprende rudimentos de amor. O símio, o macaco, guinchando, organiza a faculdade da palavra. Portanto, desde a ameba na água tépida do mar até o ser humano de hoje, vimos lutando, aprendendo e selecionando invariavelmente. Olha que lição nos dá Calderaro nesse livro No Mundo Maior, de André Luiz. Né? Vamos voltar ao livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, primeira parte, capítulo 3. Então, ele diz, olha, das cristalizações atômicas e dos minerais, dos vírus e do protoplasma, das bactérias e das amebas, das algas e dos vegetais. O princípio espiritual esboçou a estrutura esquelética, ensaiou os sistemas vascular e nervoso, conquistou o instinto e a inteligência, penetrou nas faixas inaugurais da razão. Portanto, ele diz, na romagem para o reino angelical, para o reino angélico. Então, nesse texto de André Luiz, está toda a nossa compreensão nessa expressão que o ser espiritual evolui do átomo ao arcanjo, né? Porque olha o que ele diz lá, ele começa das cristalizações atômicas e dos minerais. Ele vem vindo até as faixas inaugurais da razão, a caminho da angelitude, né? Então, temos sim um perfeito entendimento dessa expressão, que a evolução espiritual do ser se faz do átomo ao arcanjo, né? Isso é muito bonito mesmo. Então, nós temos, embora a nossa dificuldade, quando a gente lê essa expressão pela primeira vez, né, que o ser espiritual ele evolui do átomo ao arcanjo, que começou pelo átomo, e a gente fala, nossa, mas átomo é matéria, arcanjo é ser espiritual, mas hoje nós temos um novo entendimento, né? Que o princípio inteligente, ainda na fase da animalidade, e depois espírito na fase humana,
criado simples e ignorante, isso está no Livro dos Espíritos 115. Em sua trajetória evolutiva, ele atua na matéria em diferentes representações do fenômeno material, representações fenomênicas, segundo o seu estágio de desenvolvimento. Né? Então, é esse nosso novo entendimento nessa expressão que está no Livro dos Espíritos, no item 540. A evolução se faz do átomo ao arcanjo. Eu vou citar agora esse físico teórico contemporâneo, Fritjof Capra, autor de vários livros, né, o Tal da Física, o Ponto de Mutação. Nesse livro, o Tal da Física, ele diz assim, olha, referindo-se à estrutura da física quântica. Então, ele fala que nós temos um novo paradigma ao tratar das partículas subatômicas, que não obedecem às leis newtonianas do mundo macroscópico. Não é? Olha o que ele diz nesse livro, o Tal da Física. Ele fala do mundo das estruturas subatômicas, composto por partículas e por ondas. Nós temos agora uma outra noção de tempo e de espaço, porque nessa nova visão da física quântica, os fenômenos acontecem independente de tempo e de espaço. E no mundo da regência macroscópica, da mecânica newtoniana, nós lidamos o tempo todo com espaço com tempo, né? Então, quando nós abordamos essa atuação do espírito na matéria, que se faz tanto a nível mecânico da teoria newtoniana, quanto a nível quântico, que não leva em conta o tempo e o espaço, nós vamos entendendo. E na física quântica, essa regência do espírito sobre a matéria, ela implica a noção de campo. Então, eu tive umas orientações de uma amiga nossa aqui de São Paulo, a doutora Cristina Abdala. Ela me recebeu fraternalmente 2 longas tardes na casa dela, e porque eu queria entender como é que funciona essa coisa no nível quântico, né? Então, ela disse, Silvânia, toda a informação se faz através de campo. Agora, campo, o que é campo? Eu perguntei ao irmão do meu genro aqui do Aulos, o Alex, ele é professor na USP, no Instituto de Astrofísica. E um dia eu liguei para ele e falei, Alex, o que é campo? Que vocês físicos falam em campo. Ele disse, olha, não existe uma noção precisa do que seja campo. Mas para a gente entender, vamos lembrar das nossas aulas do ginásio, quando o professor pegava um ímã, colocava uma folha de papel em cima e jogava aquelas limalhas de ferro, aquela poeirinha de limalha de ferro, né? Então, como é que ela se distribui? Segundo linhas, né? Numas linhas assim. Então, é assim, existe um campo, que é um lugar físico e que tem algumas orientações, então a matéria se organiza segundo essas linhas do campo, né? Então, vamos ver aí um pouquinho sobre essa coisa de campo. O campo é que possibilita, portanto, a transmissão de informações, né? Então, por exemplo, nós temos aqui no Brasil esse nosso querido companheiro já desencarnado, né? O doutor Hernani Guimarães Andrade, criador da teoria do MOB, que é um modelo organizador biológico, né? Era um campo biomagnético, que condiz com a teoria desse biólogo britânico Rupert Sheldrake, criador da teoria dos campos mórficos ou morfogênicos, né? Ou morfogenéticos. Então, essas hipóteses científicas atuais, o que elas estão propondo? Propõem a existência de estruturas energéticas, são os tal de campo, né? Desculpa, que organizam a vida, dão formas às coisas do mundo, desde os átomos mais simples, como o hidrogênio, até a organização dos corpos dos seres vivos. Desculpa, acabei me engasgando. Vamos para frente. Então, esse autor, o biólogo inglês Rupert Sheldrake, ele diz assim: os genes, a matéria orgânica, não dispõe de programas para morfogênese, ou seja, desculpa, pessoal, para o desenvolvimento de estruturas ou órgãos que exercem funções biológicas.
Em organismos vivos, todo esse direcionamento é orientado por campos morfogenéticos extrafísicos não locais. Então, é aquela noção, dentro da física quântica, que independe da nossa conceituação de tempo e de espaço. Pessoal, desculpa, eu mesmo me engasguei com a minha saliva e acabei dando esse problema. Então, hoje o espírito que somos gerencia o nosso corpo humano, não é? Que vem de uma trajetória evolutiva. Nós emergimos da animalidade primitiva, estamos no estágio de espiritualidade humana e estamos a caminho da angelitude. Estamos ainda em processo, né? Nós não somos, enquanto seres humanos, nós não somos o ponto final desse processo evolutivo. André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 4, ele diz assim, olha, a angelitude transmite o seu pensamento, os seus sentimentos em raios ultra super curtos. A mente humana em ondas curtas, médias e longas, e os animais em ondas fragmentárias. Olha como esse processo todo de evolução do pensamento e dos nossos sentimentos, ele está muito bem explicado em André Luiz, particularmente no livro Evolução em Dois Mundos, a partir do capítulo 10. Então, nessa nossa trajetória evolutiva, né, do nosso corpo físico, a gente emergiu lá desde os macacos, né? Esse aqui, olha, Australopithecus afarensis, que viveu no sul da África mais ou menos 3,2 milhões de anos, e surgiram várias espécies até a nossa de hoje, que é o Homo sapiens, que emergiu há 200 mil anos, né? Então, tem várias espécies aí pelo meio, várias, e uma pergunta que se faz é o seguinte, bom, desde o Australopithecus afarensis, aqui do macaco, né, até a nossa espécie, qual dessas espécies todas, existem muitas outras aí pelo meio, né, é que já se poderia considerar como um ser humano? Os antropólogos fizeram vários estudos, então, a partir deste daqui, olha, que eu circundei com esse círculo vermelho, o Homo erectus, ele já é considerado um ser humano dentro do gênero humano, porque ele tem o biotipo já nosso, né? Ele tinha mais ou menos 1,70 m de altura, pesava 70 quilos, tinha o cérebro bem desenvolvido. Agora, alguns outros aqui para trás, como é o caso do Homo habilis, e outros aqui, eles ainda estão no terreno intermediário entre a animalidade e o período humano que nós estamos vivendo, né? Então, esse indivíduo, que eu tomei como exemplo, ele está entrando no período de humanidade. E esse texto ele está referido em várias obras da codificação. Livro dos Espíritos 609, Livro dos Espíritos 611, Gênesis de Kardec, capítulo 11, item 23. Né? Então, nesse processo evolutivo todo, enquanto encarnados aqui no planeta Terra, nós temos a nossa passagem por várias espécies do gênero humano. Estamos hoje vivenciando no corpo físico o estágio de Homo sapiens, né? Mas já tivemos muitos outros aí. Então vamos ver um pouquinho como é que foi essa passagem da animalidade para a espiritualidade humana, que é o estágio que nós estamos vivendo. Vamos ao livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, capítulo 10. Então vamos lá. Ele diz assim, olha... atingindo os alicerces da humanidade, o corpo espiritual do homem infraprimitivo. Olha a expressão que ele usa, né? Ele nem fala em homem primitivo. É aquele tal lá que está emergindo da animalidade, entrando no período da humanidade. Então ele fala assim, esse corpo espiritual desse homem infraprimitivo demorou-se longo tempo em regiões espaciais próprias, sob a assistência dos instrutores do espírito, recebendo intervenções sutis nos petrechos da formação do órgão fonador aqui para a conquista da palavra articulada, assinalando novo ciclo de progresso que era da produção fisiológica da voz. Né? Então, esse perispírito dessa criatura foi trabalhado longo tempo no plano espiritual
para que quando ele encarnasse, pudesse haver modificações no aparelho fonador, para ele poder conquistar a palavra articulada, a linguagem falada, né? Com a qual ele passou a se comunicar com seus semelhantes. Então, continua André Luiz, surge assim a linguagem convencional. Aprende, então, o homem, com o amparo dos sábios tutores que o inspiram, a constituição mecânica das palavras para a criação da linguagem convencional, com que reforça a linguagem mímica e primitiva que ele adquiriu na longa viagem através do reino animal. Então, vocês perceberam essa passagem da animalidade para a espiritualidade humana, ela é um processo, até da conquista da linguagem, da conquista da postura ereta, da conquista de várias coisas, né? Tudo isso representou, portanto, um processo. E ele continua ainda. Por intermédio da palavra que ele, então, conseguiu adquirir, que assegura o pronto intercâmbio entre os seres humanos, fundamenta-se no cérebro o pensamento contínuo. Então, aquele pensamento fragmentário dos animais, ele persiste ainda nesse homem infraprimitivo. E à custa da linguagem falada é que ele consegue, essa linguagem falada, ela passa a agir como elemento de indução, agente de indução do pensamento. Então, à custa disso, esse ser humano infraprimitivo, ele conseguiu organizar o pensamento e transformá-lo de pensamento fragmentário para pensamento contínuo. Por semelhante maravilha da alma, as ideias fragmentos da crisálida da consciência no reino animal se transformam em conceitos e inquirições, traduzindo desejos e ideias. E ele continua ainda no capítulo 10. Começando a fixar o pensamento em si mesmo, passa a exteriorizar inconscientemente as próprias ideias e, durante o sono comum, a desprender-se do carro denso da carne, para receber, junto do próprio corpo adormecido, a visita dos benfeitores espirituais que o instruem sobre as questões morais. Olha quanta benesse, quanto auxílio nós tivemos dos amigos espirituais nesse processo evolutivo, né? E André Luiz ainda continua. A ideia moral da vida começa a ocupar-lhe o crânio, a cabeça, né? Ou seja, o próprio pensamento. Então, pessoal, nessa passagem da animalidade para a espiritualidade humana, foram necessárias várias etapas. A primeira delas foi a conquista da postura ereta, que aconteceu a inserção dos músculos cervicais e dos músculos torácicos, que nos animais se faz na parte posterior do crânio, ela migrou para a parte inferior do crânio. A superfície do crânio, então, foi liberada e ele pôde se expandir. Olha que coisa maravilhosa esse processo evolutivo, né? A migração da inserção dos músculos cervicais e torácicos para a base do crânio. Então, houve redução do viscerocrânio, que é essa parte da face, e expansão do neurocrânio, que é a parte que contém o cérebro, né? Então, quais foram as alavancas do nosso progresso moral, do nosso progresso espiritual? A conquista da postura ereta, modificações da formação que começou lá no perispírito, no plano espiritual, aquisição da palavra falada, né, da linguagem articulada, a conquista do pensamento contínuo, que permitiu a reflexão, desprendimento do corpo físico, responsabilidade, entendimento da lei de ação e reação e o exercício do livre-arbítrio, né? Ou seja, tudo isso alicerçando a nossa conquista moral, porque até o objetivo da nossa doutrina é o aperfeiçoamento moral da humanidade. Né? Isso está no Livro dos Médiuns, no item 303, que o objetivo da doutrina espírita é o aperfeiçoamento moral da humanidade. Bom, então, nesse livro Mecanismos da Mediunidade, capítulo 12 e 4, André Luiz diz o seguinte, olha, cada espírito gera em si mesmo inimaginável potencial de forças mento-eletromagnéticas. Olha o campo, não é? Que eu já falei.
formando, então, uma estrutura que é a mente, que é a estação receptora e transmissora dessas ondas mento-eletromagnéticas. Bom, olha que coisa bonita que vai alicerçar para nós. Então, nós caímos nesse terreno da mente, que nada mais é, na minha leitura, que um campo, não é? Um campo de recepção de informações e um campo de transmissão de informações. Então, olha que Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 1, ele fala sobre a mente. Ele diz assim, mente é o espelho da vida em toda parte. Campo, olha a noção de campo. Campo de nossa consciência desperta na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. E ele continua. Nos seres primitivos, a mente ainda se encontra sobre a ganga, é aquela coisa que a gente põe nos bois para não atravessar a cerca, a canga do instinto. Nas almas humanas, entre as ilusões que salteiam a inteligência, e nos espíritos aperfeiçoados na angelitude, brilhante e precioso a retratar a glória divina. Olha, portanto, a noção de campo, não é? Como uma estrutura receptora e transmissora de informações. Então, eu fiz uma análise aqui, pessoal, é leitura minha, que eu ofereço a vocês, né? Com base no que diz Emmanuel nesse livro Pensamento e Vida, capítulo 1. Então, eu coloquei assim, olha, esse sol, aí eu peguei essa imagem na internet, esse sol representa o espírito, né? O espírito. Bom, esse espelho representa a mente, na qual se refletem os atributos do espírito. Quais são os atributos do espírito? Inteligência, vontade, consciência, razão, livre-arbítrio, né? Então, todas as informações que o espírito quer transmitir ao mundo físico, através dos seus atributos, ele reflete na mente, espelho da alma, não é? Através do pensamento. E o pensamento já é matéria. Enquanto inteligência, vontade, consciência, razão, livre-arbítrio não correspondem à matéria organizada, o pensamento é matéria. Então, é o pensamento que vai, através dessa reflexão no espelho da mente, trazer para o mundo físico as informações contidas nos atributos do espírito, né? Olha o que André Luiz diz em Mecanismos da Mediunidade. O pensamento ainda é matéria, a matéria mental. E Emmanuel, nesse livro Pensamento e Vida, olha o que ele diz a respeito do próprio pensamento. A mente, o coração lhe é a face, e o cérebro, o centro de suas ondulações. Porque André Luiz, ele fala, se não me engano, em Evolução em Dois Mundos mesmo, que as emoções, o coração, é que dão o colorido ao nosso pensamento, né? Então, todo o pensamento, ele vem com o colorido das nossas emoções. E Emmanuel continua nesse livro, gerando a mente a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo. Por quê? Porque o pensamento já é matéria. Então, a força do nosso espírito, através dos seus atributos, manda informação para esse espelho, a mente, que através do pensamento que já é matéria, consegue atuar na matéria. Por isso que o nosso pensamento atua na matéria física, atua na matéria orgânica nas nossas células, não é? Provocando doença ou saúde no nosso corpo físico, porque o pensamento já é matéria, não é? Essa é uma imagem muito bonita que Emmanuel faz nesse livro Pensamento e Vida, né? Então, olha a natureza do pensamento, segundo Emmanuel. O pensamento é força eletromagnética, eu já disse lá atrás, criativa, a exteriorizar-se da criatura que o gera por intermédio de ondas sutis, que percorrem o espaço em velocidade determinada, né? Nesse livro, O Cérebro Triuno, que eu escrevi com os meus muito queridos amigos Sérgio Lopes e Décio Iandoli Júnior, né? Então, com base no livro No Mundo Maior de André Luiz, o Dr. Sérgio Lopes, ele fez uma apreciação muito bonita. Na terceira parte do livro, ele diz assim, olha, Calderaro fala que a nossa casa mental tem 3 andares, correspondente, cada um, a uma parte do cérebro. Então, o Dr. Sérgio Lopes diz assim, no primeiro andar da casa mental, que corresponde ao arquivo do nosso passado, ele colocou as leis morais, a lei de conservação, a lei de reprodução e a lei de destruição, que são leis ainda muito primitivas, né?
com as quais nós lidamos lá ainda quando estávamos emergindo da animalidade. No segundo andar, que corresponde ao nosso presente, ao esforço e vontade, trabalha com o córtex cerebral, ele colocou lei de sociedade, lei do trabalho, lei do progresso, lei de igualdade e lei de liberdade, que são as leis com as quais nós trabalhamos no presente. E, finalmente, no terceiro andar, ele colocou os nossos ideais e metas a serem atingidos, né, no futuro, trabalha com o lobo frontal, e ele colocou duas leis, a lei de adoração e a lei de justiça, amor e caridade. Tudo isso chegando a compor aquela relativa perfeição moral a que todos nós estamos destinados, né? Então, vocês podem perceber que, do primeiro andar da casa mental até o último andar da casa mental, essas leis vão sendo elaboradas, vão ficando mais sutis, a ponto de refletirem a perfeição moral relativa a que todos nós estamos destinados, né? Então, pessoal, eu estou terminando a minha fala de hoje nessa reflexão que eu fiz, na minha leitura, no entendimento dessa expressão que a evolução espiritual do ser se faz do átomo ao arcanjo. Eu vou me valer de uma mensagem do livro Roteiro, de Emmanuel, que está logo no final do primeiro capítulo. Ele diz assim, olha, partindo dos elos que o prendem à estreita família do mundo, o homem que desperta para a grandeza da criação, ele deambula na terra à maneira do viajante incompreendido e desajustado, peregrino sem pátria e sem lar, a sentir-se grão infinitesimal de poeira nos domínios celestiais. Nesse homem, porém, alarga-se a acústica da alma, e embora os sofrimentos que ainda o afligem, é sobre ele que as inteligências superiores estão edificando os fundamentos espirituais da nova humanidade. E quem é esse homem? Somos nós, ainda em evolução, ainda com as nossas dores, com os nossos sofrimentos, né? Mas estamos no nosso caminho, que emergimos da animalidade anterior, estamos na fase de humanidade e vamos a caminho da nossa angelitude, né? Então, vamos pedir a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, que nos ajude, que nos abençoe e que a gente possa continuar essa nossa trajetória evolutiva, né? Então, pessoal, eu me despeço de vocês, fazendo uma prece a Jesus, dizendo que nesse novo ano que se inicia, nós continuemos com as bênçãos do Mestre Jesus, através da atuação dos amigos espirituais, né? Nessa prece, então, que é de gratidão, que é de agradecimento, por esse ano que terminou, em que nós vivenciamos tantas lições e entramos agora nesse novo ano com muita esperança, com muita coragem, porque sabemos do suporte que Jesus nos oferece através da atuação dos amigos espirituais. Que Ele nos abençoe a todos aqui no Brasil, que abençoe a todos também aí nas terras europeias, particularmente aí nos queridos amigos de Algés, Portugal, no Grupo Espírita Batuíra. Que todos nós que estejamos nessa egrégora de espíritos de boa vontade, oferecendo a Jesus o nosso esforço, a nossa vontade de trabalhar para que o nosso mundo seja cada vez melhor, na busca dessa harmonia de paz entre seres humanos e de paz dos seres humanos para com todos os elementos da natureza. Que o Mestre Jesus, portanto, nos abençoe, agora e sempre. Pessoal de Algés, muito obrigada pela oportunidade de trabalhar novamente um tema com vocês. Eu envio a todos um grande abraço, né? Com muita saudade, desejando que logo, logo a gente possa se encontrar novamente. Muito obrigada, pessoal. Até logo.